A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Elias Ferreira, tenho 65 anos e sou pastor evangélico aqui no Rio de Janeiro há mais de 30 anos. Os vizinhos me conhecem como o pastor Elias, aquele que sempre tem uma palavra de fé para quem precisa, seja na alegria ou na tristeza. Durante todos esses anos de ministério, Deus me permitiu passar por provações que na época pareciam impossíveis de suportar, mas que hoje vejo como as maiores bênçãos da minha vida. Sei que muitos de vocês já passaram por momentos difíceis, quando parece que o mundo inteiro está contra você, quando até mesmo as pessoas mais próximas começam a duvidar. Alguns de vocês talvez já sentiram o peso de serem julgados injustamente, ou de terem sua reputação manchada por algo que nem fizeram. Se você está passando por isso agora, saiba que não está sozinho. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Preciso voltar ao ano de 1992, quando eu tinha 32 anos. Na verdade, para entender bem essa história, preciso começar um pouco antes. Nasci em 1960 numa cidade pequena de Goiás, numa família muito simples. Meu pai trabalhava na roça. Minha mãe cuidava de nós 5 filhos. A vida era dura, mas tínhamos fé em Deus e uns aos outros. Em 1985, aos 25 anos, vim para o Rio de Janeiro como tantos outros nordestinos e goianos que buscavam uma vida melhor. A Barra da Tijuca estava crescendo muito naquela época. Tinha muito trabalho na construção civil. Eu era pedreiro. Tinha as mãos calejadas e o corpo forte do trabalho pesado. Os primeiros anos no Rio foram muito difíceis. Longe da família, sozinho numa cidade grande, acabei me envolvendo com bebida, jogo e más companhias. Quase me perdi completamente. Foi quando conheci Ana Lúcia, em 1988. Ela tinha 22 anos, era professora primária e trabalhava alfabetizando filhos de operários. Era uma moça de fé, determinada e com um coração puro. O amor dela me transformou. Casamos no ano seguinte, em 1989, e no mesmo ano nasceu nosso primeiro filho, Daniel. Em 1991 veio nossa filha Rebeca. Foi a paternidade que realmente me trouxe para os pés de Cristo. Ver aquelas criancinhas dependendo de mim, vendo Ana Lúcia orar todos os dias, eu entendi que precisava mudar de vida completamente. Minha conversão aconteceu aos 30 anos, de forma gradual, mas profunda. Não foi um momento apenas, foi um processo de entrega total. E foi nesse processo que senti o chamado para o ministério pastoral. Em 1992, comecei a pregar numa casinha alugada em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Rio das Pedras naquela época era uma comunidade em explosão. Chegavam nordestinos todos os dias buscando trabalho na expansão da Barra. Era tudo muito novo. Construções irregulares subindo sobre os aterros da Lagoa do Camorim. O rio ainda era relativamente limpo. As crianças brincavam na água. Tinha muito nordestino ali, então você via casas do norte vendendo produtos da terra. Granjas onde você escolhia o frango vivo, vendedores de milho, pamonha e tapioca pelas ruas. Era uma comunidade cheia de vida, mas também cheia de necessidades. Famílias inteiras vivendo em condições precárias, homens trabalhando pesado na construção civil, mulheres cuidando dos filhos e tentando fazer algum dinheiro em casa. Muita gente boa, trabalhadora, mas também muita vulnerabilidade. Nossa igreja funcionava numa casa simples que conseguimos alugar. Começamos com pouquíssimas pessoas, 5 ou 6 no máximo. Ana Lúcia tocava um pequeno órgão que compramos usado. Daniel, com 3 anos, ficava quietinho no culto observando tudo com aqueles olhos curiosos. E Rebeca ainda era um bebê de colo. Eu pregava com simplicidade, falando a linguagem do povo, compartilhando como Deus havia mudado minha vida. Contava sobre meu passado na bebida, como a fé me libertou, como o amor de Cristo pode transformar qualquer família. As pessoas se identificavam porque eram histórias parecidas com as delas. Dona Celeste, nossa vizinha, uma senhora de uns 55 anos, sempre ficava na janela observando quem entrava e saía da igreja. Ela tinha aquela curiosidade natural das mulheres mais velhas. Queria saber da vida de todo mundo no bairro.
No começo fazia comentários meio maldosos sobre nossa família, dizendo que pastor jovem demais dava problema, que a gente não tinha experiência suficiente. Mas eu sentia que Deus estava abençoando o nosso trabalho. Devagar, uma pessoa aqui, outra ali, a comunidade começou a prestar atenção no que estávamos fazendo. Daniel gostava de ficar perto quando eu organizava as cadeiras ou arrumava os papéis dos hinos. Ele perguntava tudo. Queria entender por que as pessoas choravam quando eu orava, por que cantavam tão alto. Ana Lúcia enfrentava os desafios de ser esposa de pastor. Era diferente da vida que ela conhecia. De professora respeitada, passou a ser observada por tudo que fazia, desde a roupa que usava até a forma como educava os filhos. Mas ela tinha uma fé sólida e me apoiava completamente. Lembro que no final daquele primeiro ano, 1992, eu olhava para nossa pequena congregação e sentia uma gratidão enorme. Deus estava me usando para levar esperança para pessoas que precisavam muito. Famílias que estavam se destruindo por causa da bebida encontravam um novo caminho. Casais que estavam brigando aprendiam a perdoar. Crianças que viviam nas ruas começavam a ter uma referência de família estruturada. Eu pregava sobre o amor de Deus, sobre perdão, sobre como cada pessoa tem valor independente de onde veio ou do que fez no passado. Falava sobre esperança, sobre como Deus pode usar nossas dificuldades para nos fortalecer. Era uma mensagem simples, mas poderosa para quem estava vivendo tantas lutas. Peço desculpas se eu confundir algumas datas exatas, porque depois de tantos anos e na minha idade, alguns detalhes ficam meio embaralhados na memória. Mas o que realmente importa, o essencial da história, isso eu lembro com clareza total. Jamais imaginei que minha vida correria perigo não pelos pecados do passado que eu havia deixado para trás, mas justamente por causa de minha fé e por algo que estava completamente além do meu controle. A igreja estava crescendo devagar, como uma plantinha que vai criando raízes. Alguns meses depois daquele início, em 1992, já tínhamos umas 10, 12 pessoas frequentando os cultos regularmente. Não era muito, mas para nós representava uma vitória. Ana Lúcia ficava feliz vendo que o trabalho estava dando fruto, e eu sentia que Deus estava abençoando cada passo. Rio das Pedras naquela época estava fervilhando. Chegavam famílias novas toda semana, a maioria vinda do Nordeste, assim como eu tinha vindo de Goiás anos antes. O pessoal construía suas casinhas onde dava, muitas vezes sobre os aterros da lagoa. Era uma época de muito movimento, muita esperança, mas também muita confusão. Com tanto crescimento rápido e tanta gente nova chegando, a segurança da região estava complicada. Tinha o tráfico tradicional tentando se estabelecer, mas também estava começando algo diferente. Os comerciantes locais, cansados de serem roubados, começaram a se organizar para pagar proteção para alguns policiais. Era o início do que depois viria a ser conhecido como milícia, embora naquela época ainda não tivesse esse nome. Foi nesse contexto conturbado que ouvi falar pela primeira vez de um sujeito chamado Roberto Silva, mas que todo mundo conhecia como Beto Capeta. Diziam que ele era esperto, que estava se aproveitando dessa confusão toda para expandir os negócios dele. Aparentemente, ele não era só traficante tradicional. Estava se adaptando aos novos tempos, trabalhando tanto com droga quanto com essa história de proteção paga. As primeiras vezes que escutei o nome dele foi através de comentários dos vizinhos. Dona Celeste, sempre bem informada sobre tudo o que acontecia no bairro, falava dele com aquele misto de medo e curiosidade que as pessoas tinham com figuras perigosas. Segundo ela, Beto era inteligente. Não era desses bandidos que fazem escândalo. Preferia trabalhar nas sombras, fazer acordos, usar a cabeça mais que a violência. Mas o que realmente chamou minha atenção foi quando Dona Celeste comentou que algumas pessoas estavam falando que esse Beto Capeta tinha uma semelhança física comigo. No começo achei que era só conversa fiada. Você sabe como é vizinhança. O pessoal gosta de inventar história. Mas aí outras pessoas começaram a comentar a mesma coisa. Um dia, voltando do trabalho na construção, parei para comprar pão na padaria do seu João. Ele ficou me olhando de um jeito estranho, meio ressabiado. Quando perguntei se havia algum problema, ele disse que tinha visto uma foto de um bandido no jornal que parecia muito comigo. Falou que por um momento até pensou que fosse eu mesmo,
mas depois viu que o nome era diferente. Aquilo me deixou inquieto. Cheguei em casa e contei para Ana Lúcia, que ficou preocupada na hora. Ela tinha aquela intuição feminina de que quando as coisas começam errado, tendem a piorar. Me pediu para ter cuidado, para não andar sozinho à noite, essas coisas que esposa carinhosa fala quando está com medo. Daniel, com seus 3 anos, não entendia nada do que estava acontecendo, mas as crianças percebem quando os pais estão tensos. Ele ficava me observando com aqueles olhinhos curiosos, fazendo perguntas que eu não sabia como responder. Uma vez ele perguntou por que o pessoal ficava olhando para mim na rua de forma diferente. Disse que tinha um menino na escolinha que falou que o pai dele era igualzinho a um homem mau. Isso me partiu o coração. Ver que meu filho pequeno já estava sendo afetado por uma situação que eu nem entendia direito foi muito doloroso. Ana Lúcia também ficou abalada. Ela trabalhava como professora e começou a perceber que algumas mães evitavam conversar com ela. Outras faziam comentários indiretos sobre nossa família. Rebeca ainda era muito pequena, com apenas 1 ano, então felizmente não entendia nada. Mas eu via como Ana Lúcia a protegia instintivamente, como se quisesse criar um escudo ao redor da nossa filhinha. Na igreja, a situação também começou a ficar estranha. Alguns dos nossos fiéis mais antigos chegavam para os cultos com cara de quem tinha escutado alguma coisa. Ninguém falava diretamente, mas dava para sentir que havia boatos circulando. Dona Celeste, que antes só fazia comentários maldosos sobre nossa juventude e inexperiência, agora fazia observações mais sérias sobre segurança e cuidados que deveríamos ter. O que mais me incomodava era não saber exatamente como era esse tal de Beto Capeta. As descrições que chegavam até mim eram vagas, sempre de 2ª ou 3ª mão. Diziam que ele tinha altura parecida com a minha, cabelos castanhos meio ondulados como os meus, barba rala como eu usava. Mas isso podia ser coincidência, né? Tem muita gente parecida por aí. Porém, quando Dona Celeste trouxe um jornal com uma foto meio borrada de um suspeito que a polícia estava procurando, eu tive um choque. A semelhança realmente era perturbadora. Não era igual, mas era parecido o suficiente para confundir quem não me conhecesse bem. Ana Lúcia ficou pálida quando viu a foto. Daniel, curioso como sempre, queria saber por que mamãe estava assustada. A partir daquele dia, comecei a notar olhares diferentes na rua. Pessoas que me cumprimentavam normalmente agora faziam um aceno meio sem jeito e seguiam caminho rapidamente. Outras ficavam me observando de longe, cochichando entre si. Sentia que estava sendo julgado por algo que eu nem sabia direito o que era. Na igreja, durante os cultos, eu percebia que algumas pessoas estavam ali mais por curiosidade do que por fé. Vinham querendo observar, entender se havia alguma ligação entre mim e esse criminoso. Isso me deixava muito triste, porque eu queria que as pessoas viessem buscar a palavra de Deus, não para satisfazer fofoca. Ana Lúcia começou a me pedir para considerarmos a possibilidade de nos mudarmos. Ela dizia que talvez Deus estivesse nos direcionando para outro lugar, que não valia a pena colocar a família em risco por causa de mal-entendidos. Era uma conversa difícil, porque eu sentia que meu chamado era justamente para aquela comunidade, para aquelas pessoas que tanto precisavam de esperança. Daniel continuava fazendo suas perguntinhas inocentes, mas que doíam no coração. Uma vez ele quis saber se o papai tinha feito alguma coisa errada, porque os adultos falavam coisas ruins quando pensavam que ele não estava ouvindo. Tive que explicar para uma criança de 3 anos conceitos como boatos, mal-entendidos e inveja, que são difíceis até para adultos entenderem. O pior era que eu não tinha como me defender de algo que não sabia exatamente o que era. Como você prova que não é uma pessoa quando nem conhece direito essa pessoa? Como convence uma comunidade inteira de que uma semelhança física é apenas coincidência? Eu orava muito, pedindo a Deus sabedoria para lidar com aquela situação que estava fugindo do meu controle. Às vezes, durante a madrugada, eu ficava acordado pensando se realmente valia a pena continuar em Rio das Pedras. Via minha esposa preocupada, meu filho começando a sofrer bullying na escola, nossa igreja sendo vista com suspeita. Será que eu estava sendo teimoso? Será que Deus realmente queria que continuássemos ali? Ou se era meu orgulho me impedindo de aceitar que talvez fosse hora de partir? Mas sempre que pensava em desistir, lembrava das famílias que estavam sendo transformadas através do ministério. Lembrava de uma mãe que havia parado de beber, de um pai que voltou para casa depois de anos abandonando a família,
de crianças que agora tinham uma referência positiva de fé e estrutura familiar. Como um homem inocente pode ser confundido com alguém tão perigoso? Era uma pergunta que eu fazia para Deus todas as noites. Ainda não imaginava que isso era apenas o começo de um pesadelo que testaria não apenas minha fé, mas a estrutura de toda a minha família. O final do ano de 1992 trouxe um frio diferente para nossa família. Não era só o clima do verão carioca se aproximando, era uma frieza nas relações, um distanciamento das pessoas que antes nos cumprimentavam com carinho. Os boatos sobre minha semelhança com Beto Capeta tinham se espalhado como fogo em capim seco. A situação na igreja ficou muito complicada. Marta e Paulo, um casal que frequentava nossos cultos desde o início, começaram a faltar. Marta tinha 35 anos, trabalhava como doméstica, e Paulo, de 38, era operário da construção civil como eu tinha sido. Eles tinham 2 filhos pequenos e sempre foram muito dedicados, ajudavam com tudo que precisava. Quando finalmente conversaram comigo, Paulo foi direto ao ponto. Disse que estava ouvindo comentários no trabalho sobre mim, que os colegas dele estavam perguntando se ele sabia que frequentava a igreja de um pastor que podia estar envolvido com bandido. Marta chorou quando falou que outras mães no colégio dos filhos dela estavam fazendo perguntas estranhas sobre nossa família. Eles não estavam me acusando de nada, mas estavam com medo. Paulo disse que tinha família para proteger, que não podia se dar ao luxo de correr riscos. Entendi a posição deles, mas doeu muito ver pessoas que eu considerava como irmãos se afastando por causa de boatos. O pior é que, junto com Marta e Paulo, outras famílias também começaram a se afastar. Nossa congregação, que tinha chegado a umas 15 pessoas, voltou para menos de 10. As ofertas diminuíram drasticamente. Ana Lúcia e eu começamos a passar dificuldades financeiras sérias. Foi nessa época que apareceu o seu Arnaldo. Ele era dono de um pequeno mercado no centro de Rio das Pedras. Um homem alto e magro, sempre de bigode bem aparado e roupa social simples. Tinha uns 45 anos e conhecia todo mundo na região. Era daqueles comerciantes que sabem de tudo o que acontece no bairro. Seu Arnaldo chegou até mim com uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Disse que queria ajudar nossa igreja, que via o trabalho social que estávamos fazendo e achava importante apoiar. Ofereceu uma quantia mensal que resolveria todos nossos problemas financeiros, mas quando perguntei o que ele esperava em troca, as respostas dele foram vagas. Falou sobre legitimidade, sobre ter uma referência religiosa respeitada na comunidade, sobre parcerias que poderiam beneficiar todo mundo. Não disse nada claramente errado, mas também não foi transparente sobre suas reais intenções. Ana Lúcia ficou desconfiada na hora. Ela tinha aquela sabedoria feminina de sentir quando alguma coisa não estava certa. Me disse que proposta boa demais sempre esconde alguma pegadinha. Mas nossa situação estava ficando desesperadora. O aluguel da casa onde funcionava a igreja estava atrasado. Em casa faltava comida na mesa. Daniel, agora com quase 4 anos, fazia perguntas que partiam meu coração. Uma vez ele quis saber por que não podíamos comprar o iogurte que ele gostava, por que as outras crianças tinham brinquedos novos e ele não. Como você explica para uma criança que a família está passando dificuldades por causa de boatos sobre o pai? Na escola, a situação do Daniel estava piorando. A professora Sônia, uma moça negra muito dedicada de uns 28 anos, me chamou para uma conversa. Ela contou que outras crianças estavam provocando Daniel, dizendo que o pai dele era bandido. Alguns pais tinham feito comentários para ela, questionando se era seguro ter meu filho na mesma turma que os filhos deles. Professora Sônia foi muito corajosa. Disse que conhecia nosso caráter, que via como Daniel era uma criança bem educada e carinhosa e que não ia permitir bullying na sala dela, mas admitiu que estava recebendo pressão da direção da escola e que a situação estava difícil para todo mundo. Ana Lúcia chorou muito naquele dia. Disse que não aguentava mais ver nosso filho sofrendo por causa de uma situação que não tinha nada a ver com ele. Começou a falar seriamente sobre voltarmos para a família dela no interior, deixar Rio das Pedras para trás e recomeçar em outro lugar. Eu estava dividido entre minha responsabilidade como pai e marido e meu chamado como pastor. Via minha família sofrendo, meu filho sendo rejeitado, minha esposa entrando em depressão. Ao mesmo tempo sentia que abandonar Rio das Pedras seria fugir da missão que Deus tinha me dado. Dona Celeste,
que antes só fofocava por maldade, agora parecia genuinamente preocupada. Uma tarde ela me parou na rua e disse que estava ouvindo comentários mais sérios sobre mim. Segundo ela, algumas pessoas estavam especulando se eu não seria protegido por criminosos, se a igreja não seria uma fachada para lavar dinheiro sujo. Essas acusações eram absurdas, mas numa comunidade pequena como o Rio das Pedras, boato vira verdade muito rápido. Eu tentava me defender, explicar que era pastor de verdade, que minha conversão tinha sido genuína, mas quanto mais eu falava, mais suspeito parecia ficar. Rebeca, com seus 2 anos, ainda não entendia nada do que estava acontecendo, mas percebia que a mamãe chorava mais e que o papai ficava mais nervoso. Ela se tornou mais grudenta, querendo colo o tempo todo, como se sentisse que a família estava ameaçada. Durante os cultos, eu pregava sobre fé em meio às tribulações, sobre como Deus permite provações para fortalecer nosso caráter. Mas via nos olhos dos poucos fiéis que restaram que eles estavam se questionando se minha situação não seria consequência de algum pecado oculto. Foi um período muito sombrio da minha vida. Acordava de madrugada questionando se estava fazendo a coisa certa. Orava pedindo direção a Deus, mas parecia que os céus estavam fechados para mim. Ana Lúcia dormia mal, Daniel fazia pesadelos, e eu me sentia como se estivesse arrastando minha família para um abismo. A proposta do seu Arnaldo continuava na mesa. Ele passava na igreja regularmente, sempre muito educado, perguntando se eu tinha pensado na parceria dele. Dizia que entendia minha relutância, mas que às vezes a gente precisa ser prático para continuar fazendo o bem. Cheguei a considerar seriamente aceitar a ajuda dele, mesmo sem entender direito o que ele queria em troca. Nossa situação estava ficando insustentável. Mas toda vez que ia tomar a decisão, senti um aperto no peito, como se Deus estivesse me avisando que aquele não era o caminho certo. Foi nessa época que comecei a perceber que nossa casa estava sendo observada. Carros que passavam devagar demais na nossa rua, pessoas que ficavam paradas na esquina olhando na nossa direção. Ana Lúcia também notou e ficou ainda mais assustada. Uma noite, depois de um culto particularmente vazio, sentei na varanda da igreja e chorei. Perguntei a Deus por que ele havia me chamado para o ministério se era para passar por tanta humilhação. Sentia que estava falhando como pastor, como marido e como pai. Ana Lúcia veio se sentar ao meu lado. Ela estava magra, com olheiras, visivelmente abalada por tudo que estávamos passando. Disse que amava nossa família mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer chamado ministerial, e que se eu não tomasse uma decisão logo, ela ia tomar por nós. Naquela noite, pela primeira vez desde que senti o chamado pastoral, considerei seriamente abandonar Rio das Pedras. Talvez Ana Lúcia estivesse certa. Talvez Deus estivesse me direcionando para outro lugar através dessas circunstâncias difíceis. Talvez eu estivesse sendo teimoso em querer permanecer onde claramente não era bem-vindo. Mas era exatamente nesse período de dúvidas mais profundas que eu percebi estar sendo observado de forma mais direta e ameaçadora. Havia olhos me vigiando que não eram apenas de vizinhos curiosos ou fofoqueiros inofensivos. O início de 1993 trouxe uma mudança no ar de Rio das Pedras. Não era só o calor do verão que pesava sobre a comunidade, era uma tensão nova, mais séria. Os boatos sobre minha semelhança com Beto Capeta tinham chegado aos ouvidos de quem realmente importava na região, a polícia. A primeira vez que vi o delegado Amaral foi numa manhã de janeiro. Ele desceu de um Chevette azul bem na frente da nossa igreja. Um homem de uns 42 anos, barriga saliente, bigode espesso e terno sempre meio amassado. Tinha aquele jeito de autoridade que intimida, olhar calculista de quem está acostumado a lidar com todo tipo de gente. Ele não falou comigo naquele dia, só ficou observando. Passou uns 10 minutos olhando a fachada da igreja, anotando alguma coisa num caderninho, conversando baixinho com os 2 policiais que estavam com ele. Um era o sargento Nogueira, homem pardo de uns 38 anos, porte atlético, uniforme sempre impecável. O outro era o cabo Cardoso, mais novo, uns 30 anos, alto e magro, meio nervoso, com aquelas mãos que tremiam um pouco quando ele achava que ninguém estava vendo. Depois que eles foram embora, Dona Celeste veio correndo contar que a polícia estava investigando nossa igreja. Disse que tinha ouvido comentários de que eles suspeitavam que eu pudesse ser o tal do Beto Capeta, tentando se esconder atrás da religião. Era absurdo,
mas numa comunidade onde a polícia tinha fama de truculência, qualquer suspeita era motivo de pânico. Ana Lúcia ficou apavorada quando contei do que tinha acontecido. Ela conhecia histórias de pessoas inocentes que tinham sido presas ou agredidas por engano. Disse que não ia conseguir dormir sabendo que estávamos sendo vigiados. Daniel, agora com 4 anos, percebeu que alguma coisa grave estava acontecendo e ficou mais grudento ainda. Não queria sair do lado da mãe. Os dias seguintes foram tensos. Eu sentia olhares me seguindo quando caminhava pelas ruas de Rio das Pedras. Viaturas da polícia passavam devagar na nossa rua, às vezes paravam na esquina e os policiais ficavam me observando de longe. Era como se estivessem estudando meus hábitos, meus horários, esperando eu fazer alguma coisa suspeita. Na escola do Daniel, a situação piorou muito. A professora Sônia me chamou para outra conversa, dessa vez mais preocupada. Contou que alguns pais tinham procurado a direção da escola, perguntando se era seguro ter uma criança, filho de suspeito, na mesma sala que os filhos deles. Outros pais tinham feito comentários sobre mim estar sendo investigado pela polícia. Professora Sônia foi muito corajosa em nos defender. Disse que conhecia nosso caráter, que Daniel era uma das crianças mais educadas e carinhosas que ela já tinha ensinado. Mas admitiu que estava recebendo pressão da direção e que a situação estava ficando insustentável para todos. Daniel chegou em casa um dia chorando porque um menino mais velho tinha dito que o pai dele era bandido e que a polícia ia prender toda a nossa família. Ana Lúcia chorou junto com ele. Ver nosso filho de 4 anos sofrendo por causa de uma situação que ele nem conseguia entender foi devastador para nós dois. Seu Arnaldo aumentou a pressão para eu aceitar a parceria dele. Agora, ele não estava mais só oferecendo ajuda financeira. Estava insinuando que tinha contatos que poderiam resolver meus problemas com a polícia. Dizia que conhecia gente influente, que podia dar umas palavrinhas nos lugares certos, fazer com que as suspeitas sobre mim desaparecessem. Quando perguntei como ele conseguiria fazer isso, ele sorriu daquele jeito que me dava arrepios. Disse que Rio das Pedras estava mudando, que os tempos de bandido mandando em tudo estavam acabando. Segundo ele, agora quem mandava eram os comerciantes organizados, que tinham feito acordos com policiais honestos para proteger a comunidade. Não entendi direito na época, mas seu Arnaldo estava falando do início das milícias. Ele e outros comerciantes estavam pagando alguns policiais para fazer segurança na região, em troca de proteção contra assaltos e invasão de traficantes de outras áreas. Era um esquema que parecia legal na superfície, mas que depois eu descobriria ter ramificações muito mais complexas e perigosas. O delegado Amaral voltou outras vezes, sempre com os mesmos 2 policiais. Eles não me abordaram diretamente, mas faziam questão de que eu soubesse que estava sendo vigiado. Ficavam parados em frente à igreja, anotavam placas de carros de quem frequentava nossos cultos, perguntavam para vizinhos sobre minha rotina. Dona Celeste, que antes era só fofoqueira, agora estava genuinamente assustada. Me contou que policiais tinham batido na porta dela fazendo perguntas sobre minha família. Queriam saber há quanto tempo morávamos ali, se recebíamos visitas estranhas, se eu saía durante a madrugada. Ela disse que defendeu nossa família, mas ficou com medo das consequências. Ana Lúcia não conseguia mais esconder o desespero. Uma tarde ela se trancou no quarto e chorou durante horas. Quando consegui conversar com ela, disse que não aguentava mais viver com medo, que toda vez que via uma viatura na rua ficava com taquicardia pensando que iam nos prender. Rebeca, com seus 2 anos, não entendia o que estava acontecendo, mas absorvia toda a atenção da casa. Ficou mais manhosa, chorava mais, tinha dificuldade para dormir. Ana Lúcia disse que nossa filhinha estava desenvolvendo medo de estranhos, coisa que nunca tinha tido antes. Na igreja, a frequência caiu ainda mais. Das poucas pessoas que restaram, algumas vinham mais por curiosidade mórbida do que por fé. Queriam ver se eu ia falar alguma coisa sobre a situação, se ia me defender das acusações. Outras vinham genuinamente preocupadas, querendo nos apoiar, mas com medo de serem associadas a nós. Foi nessa época que o sargento Nogueira começou a me observar de forma diferente dos outros. Durante as vigilâncias, eu percebia que ele ficava mais atento ao meu comportamento, como se estivesse tentando entender se eu era realmente quem dizia ser. Às vezes nossos olhares se cruzavam e eu via nele uma dúvida, como se ele não estivesse completamente convencido de que eu fosse culpado de alguma coisa.
O cabo Cardoso era o mais agressivo. Quando me via na rua, fazia questão de acelerar a viatura ou buzinar alto, como se quisesse me intimidar. Uma vez ele parou ao meu lado quando eu estava voltando do mercado e ficou me encarando por uns segundos, com a mão perto da arma. Não disse nada, mas a mensagem foi clara. Ele estava de olho em mim. O delegado Amaral era o mais perigoso porque era o mais inteligente. Ele não fazia ameaças diretas nem demonstrações de força. Simplesmente deixava claro que sabia de tudo que eu fazia, de todos os lugares que frequentava. Uma vez, ele apareceu na padaria exatamente na hora que eu estava comprando pão, como se fosse coincidência. Cumprimentou o seu João, falou sobre segurança no bairro e saiu sem nem olhar na minha direção. Mas eu sabia que estava sendo observado. Durante os cultos, eu tentava pregar sobre fé em meio às perseguições, sobre como Deus protege os inocentes, mas via nos olhos dos poucos fiéis que restaram que eles estavam com medo. Medo de serem associados a mim, medo de serem investigados também, medo de que nossa igreja se tornasse um problema para eles. Uma noite, depois de um culto particularmente vazio, Ana Lúcia me disse que tinha tomado uma decisão. Falou que ia voltar para a família dela no interior com as crianças até a situação se resolver. Disse que não conseguia mais viver com medo de que algo acontecesse com Daniel e Rebeca por causa da minha teimosia. Aquela foi uma das conversas mais difíceis do nosso casamento. Eu entendia o lado dela. Via que nossa família estava sendo destruída por uma situação que eu não conseguia controlar. Mas também sentia que abandonar Rio das Pedras naquele momento seria fugir da missão que Deus tinha me dado. Passamos a noite conversando, chorando, orando juntos. Ana Lúcia disse que me amava, que acreditava na minha inocência, mas que tinha medo de que minha determinação em ficar acabasse custando a segurança da nossa família. Era um dilema terrível, escolher entre o chamado ministerial e a proteção dos filhos. Foi durante essa crise mais profunda que eu percebi que a vigilância sobre mim tinha se intensificado ainda mais. Não eram mais só olhares curiosos de vizinhos ou observações discretas da polícia. Era alguma coisa mais direta, mais ameaçadora. Alguém estava planejando alguma coisa e eu estava exatamente no centro do alvo. A noite mais perigosa da minha vida estava se aproximando. Mas antes disso, eu descobriria algo ainda mais perturbador sobre meu sósia, que mudaria completamente minha compreensão de toda aquela situação. Era uma quinta-feira de março de 1993, quando tudo quase chegou ao fim. Lembro que tinha sido um dia particularmente quente, daqueles que deixam todo mundo mais irritado e impaciente. O culto da noite havia sido um dos mais vazios que já tivemos. Apenas 5 pessoas na congregação, contando comigo e Ana Lúcia. Preguei sobre a fé de Jó, sobre como Deus permite provações para testar nossa confiança nele. As palavras saíam da minha boca, mas eu sentia como se estivesse pregando mais para mim mesmo do que para os poucos fiéis presentes. Ana Lúcia tocou o órgão com lágrimas nos olhos. Cantamos alguns hinos com vozes fracas que ecoavam na igreja quase vazia. Quando terminamos o culto, por volta das 9 da noite, eu fiquei organizando as cadeiras e arrumando os inários enquanto Ana Lúcia levava as crianças para casa. Daniel tinha ficado cansado e Rebeca estava com sono. Disse para ela ir na frente, que eu trancaria a igreja e chegaria em casa logo depois. A rua estava mais escura que o normal, porque um dos postes estava queimado há semanas. Rio das Pedras ainda não tinha toda a infraestrutura que tem hoje, e a iluminação pública era bem precária. Quando sai da igreja, senti aquele frio na barriga que você sente quando alguma coisa não está certa. Foi quando vi os faróis se aproximando devagar demais. Era um Chevette azul, o mesmo que eu tinha visto outras vezes. Meu coração disparou. O carro parou bem na minha frente, e de dentro saíram 3 homens. O delegado Amaral, o sargento Nogueira e o cabo Cardoso. Amaral desceu primeiro, com aquela calma perigosa de quem está no controle da situação. Nogueira saiu do carona, mais cauteloso, observando tudo ao redor. Mas foi o Cardoso que me assustou mais. Ele pulou do banco de trás já com a mão na arma, visivelmente alterado, como se tivesse tomado alguma coisa ou estivesse sob muita pressão. Parei onde estava, com a chave da igreja ainda na mão. Minha primeira reação foi tentar ser educado, cumprimentar, perguntar se podia ajudar em alguma coisa.
Mas Cardoso foi direto ao ponto, gritando para eu colocar as mãos na cabeça e me ajoelhar no chão. Obedeci imediatamente. Não tinha motivo para resistir, não tinha feito nada errado. Mas meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que eles podiam ouvir. Amaral se aproximou devagar, acendeu um cigarro e ficou me observando como se fosse um bicho no zoológico. Foi quando ele disse a frase que nunca vou esquecer. Então você é o famoso Beto Capeta. Pensou que ia conseguir nos enganar se vestindo de pastor, não foi? Tentei explicar que havia um engano, que meu nome era Elias Ferreira, que eu era pastor evangélico, que tinha documentos para provar. Mas quanto mais eu falava, mais suspeito eles achavam que eu estava. Amaral riu daquele jeito sarcástico e disse que bandido sempre inventa história quando é encurralado. Nogueira parecia menos convencido que os outros. Ele ficou me observando com atenção, como se estivesse tentando entender se eu estava mentindo ou dizendo a verdade. Uma hora ele disse para Amaral que talvez devessem levar para a delegacia para investigar direito, que a semelhança podia ser coincidência. Mas Cardoso estava cada vez mais alterado. Ele andava de um lado para outro, nervoso, dizendo que tinha certeza que eu era Beto Capeta tentando se disfarçar. Falava que tinham informações seguras, que não podia haver coincidência tão grande assim. O jeito dele me deixou muito assustado porque parecia que ele queria resolver a situação ali mesmo. Enquanto isso, algumas luzes se acenderam nas casas vizinhas. As pessoas tinham ouvido a movimentação e estavam espiando pelas janelas. Vi Dona Celeste na janela dela, outros vizinhos se escondendo atrás das cortinas. Todos queriam ver o que estava acontecendo, mas ninguém tinha coragem de interferir quando se tratava de polícia. O que eu não sabia na época era que Daniel tinha acordado com o barulho das vozes altas. Ana Lúcia tinha conseguido fazer ele e Rebeca dormirem, mas meu filho sempre foi de sono leve. Ele saiu da cama, foi até a janela do quarto e viu toda a cena. Uma criança de 4 anos assistindo o pai ser humilhado e ameaçado pela polícia. A discussão entre os 3 policiais ficou mais intensa. Amaral queria me levar para a delegacia para interrogatório. Nogueira concordava, mas insistia que deviam seguir o procedimento legal. Cardoso dizia que eu era perigoso, que podia estar armado, que não deviam correr riscos. Foi quando Cardoso tirou a arma do coldre. O barulho do metal me fez gelar. Ele apontou para mim e disse que estava cansado de palhaçada, que ia resolver aquela situação de uma vez por todas. Amaral mandou ele abaixar a arma, mas Cardoso estava fora de controle. Eu estava ajoelhado no chão, mãos na cabeça, vendo um policial alterado apontando uma arma para mim. Comecei a orar baixinho, pedindo a Deus para proteger minha família, para que Ana Lúcia e as crianças ficassem bem se alguma coisa acontecesse comigo. Pensava se Daniel iria lembrar do pai quando crescesse, se Rebeca saberia que eu a amava. Nogueira tentou acalmar Cardoso, disse que não era assim que as coisas funcionavam, que tinham que seguir o protocolo. Mas Cardoso estava cada vez mais exaltado, gritando que sabia que eu era Beto Capeta, que tinha certeza absoluta que não ia deixar eu escapar de novo. A tensão ficou insuportável. Amaral parecia estar perdendo o controle da situação. Nogueira estava visivelmente preocupado com o comportamento do colega. E eu ali, indefeso, sabendo que minha vida dependia do humor de um homem claramente desequilibrado. Daniel me contou anos depois que foi nesse momento que ele começou a chorar na janela. Meu filho de 4 anos vendo o pai sendo ameaçado de morte, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Ele queria gritar, queria correr para me ajudar, mas estava paralisado de medo. Cardoso ficou olhando para mim por uns segundos que pareceram eternos. Vi nos olhos dele que ele tinha tomado uma decisão. Ele levantou a arma, mirou na minha cabeça e colocou o dedo no gatilho. Naquele momento, eu tive certeza que ia morrer. Foi quando fechei os olhos e fiz a oração mais sincera da minha vida. Pedi a Deus para perdoar meus pecados, para cuidar da minha família, para que minha morte não fosse em vão. Senti uma paz estranha, como se Deus estivesse me preparando para partir. Ouvi Cardoso respirar fundo, como quem está se preparando para apertar o gatilho. Amaral gritou alguma coisa. Nogueira tentou intervir, mas no exato momento em que tudo parecia perdido, quando o dedo de Cardoso se movia no gatilho, algo extraordinário aconteceu que mudaria não apenas minha vida, mas a de todos os presentes naquela rua. Um clarão poderoso invadiu toda a rua naquele exato momento.
Não era luz de carro, não era raio, não era poste que tinha voltado a funcionar. Era uma luz branca e intensa que veio do nada, iluminando tudo ao redor como se fosse meio-dia num segundo que antes estava escuro. A luz foi tão forte que cegou a todos nós. Cardoso baixou a arma instintivamente, cobrindo os olhos com a mão livre. Amaral tropeçou para trás, desorientado. Nogueira ficou parado onde estava, tentando entender o que estava acontecendo. Eu mesmo de olhos fechados e ajoelhado, senti como se o sol tivesse nascido do nada bem na minha frente. O clarão durou uns 10 segundos, mas pareceu uma eternidade. Durante esses segundos, o silêncio foi total. Ninguém gritou, ninguém falou. Até os cachorros do bairro pararam de latir. Era como se o tempo tivesse parado junto com aquela luz inexplicável que tinha tomado conta de tudo. Quando a luz começou a diminuir e minha visão foi voltando aos poucos, a primeira coisa que fiz foi me ajoelhar direito e levantar as mãos para o céu. Mesmo sem enxergar direito ainda, comecei a orar em voz alta, agradecendo a Deus pela intervenção. Sabia que aquilo não era coincidência, não era fenômeno natural. Era a mão do Senhor me protegendo na hora do perigo. Cardoso estava visivelmente abalado. A arma tinha caído no chão ao lado dele, e ele ficou olhando para o próprio dedo como se não acreditasse que tinha estado prestes a apertar o gatilho. Estava pálido, com as mãos tremendo mais do que antes, respirando pesado como quem acabou de levar um susto terrível. Nogueira olhava para todos os lados, procurando uma explicação para o que tinha acontecido. Ele era um homem prático, acostumado a encontrar causas lógicas para tudo, mas não conseguia entender de onde tinha vindo aquela luz. Caminhava pela rua verificando postes, olhando para o céu, tentando achar alguma fonte natural para o clarão. Amaral tentava manter o controle da situação, mas eu via que ele também estava perturbado. Fumava o cigarro com as mãos meio trêmulas e ficava olhando para mim como se eu tivesse alguma ligação com o que havia acontecido. Não sabia se devia me tratar como suspeito ou como alguém que talvez tivesse alguma proteção especial. Enquanto isso, as janelas das casas vizinhas se encheram de gente. Todo mundo tinha visto o clarão. Todo mundo queria entender o que tinha acontecido. Dona Celeste estava na janela dela com os olhos arregalados. Outros vizinhos saíram até a calçada para ver se conseguiam descobrir alguma coisa. O que nenhum de nós sabia na hora era que Daniel tinha visto tudo da janela do quarto. Meu filho de 4 anos assistiu o pai sendo ameaçado de morte e depois presenciou um evento que ele não conseguia explicar. Anos depois ele me contou que ficou com tanto medo que correu para debaixo da cama e ficou lá até Ana Lúcia descobrir que ele não estava dormindo. Depois de uns minutos em silêncio com todos nós tentando processar o que tinha acontecido, Amaral jogou o cigarro no chão e disse que estava na hora de ir embora. Não disse mais nada sobre me prender. Não fez mais perguntas sobre Beto Capeta. Simplesmente mandou Cardoso pegar a arma do chão e caminhou de volta para o carro. Cardoso obedeceu como um robô, mas eu via que ele estava em choque. Pegou a arma, guardou no coldre, mas continuava olhando para as próprias mãos como se elas pertencessem a outra pessoa. Quando passou por mim para ir até o carro, nossos olhares se cruzaram por um segundo. Vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Medo genuíno. Nogueira foi o último a sair. Antes de entrar no carro, ele parou e ficou me olhando por uns segundos. Não disse nada, mas havia uma expressão diferente no rosto dele, como se estivesse vendo alguma coisa em mim que não tinha percebido antes. Era uma mistura de curiosidade e respeito que não estava lá quando chegaram. O Chevette azul saiu devagar da nossa rua, mais devagar do que tinha chegado. Eu fiquei ali ajoelhado por mais alguns minutos, ainda orando, ainda tentando entender o que Deus havia feito. Sentia uma gratidão imensa, mas também uma responsabilidade enorme. Sabia que aquilo que tinha acontecido não era só para me salvar. Era um sinal para todos que estavam presentes. Quando finalmente me levantei e comecei a caminhar para casa, os vizinhos que estavam na rua se afastaram um pouco. Não era mais por medo ou desconfiança como antes. Era um tipo diferente de receio, como quem está na presença de alguma coisa que não entende completamente. Dona Celeste me chamou da janela dela. Quando me aproximei, ela perguntou baixinho se eu sabia o que tinha causado aquela luz. Respondi que só podia ter sido a mão de Deus me protegendo. Ela ficou me olhando por uns segundos e depois disse que nunca tinha visto nada parecido em toda a sua vida. Quando cheguei em casa, Ana Lúcia estava me esperando na sala.
Ela tinha ouvido o barulho das vozes altas lá fora, tinha visto o clarão pela janela e estava apavorada sem saber o que tinha acontecido comigo. Quando contei tudo, ela chorou de alívio e de gratidão. Fomos verificar as crianças. Rebeca continuava dormindo tranquilamente, mas Daniel não estava na cama. Encontramos ele embaixo da cama, encolhidinho, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ana Lúcia o pegou no colo e ele se agarrou nela como se a vida dependesse disso. Daniel não conseguiu falar sobre o que tinha visto naquela noite. Ficou vários dias sem conseguir dormir direito, tendo pesadelos, acordando no meio da madrugada chamando pela mamãe. Ana Lúcia ficou muito preocupada, mas aos poucos ele foi se recuperando do trauma. Naquela noite, depois que conseguimos acalmar Daniel e colocar ele para dormir na nossa cama, Ana Lúcia e eu passamos horas conversando sobre o que tinha acontecido. Ela disse que quando viu aquela luz pela janela, sentiu no coração que Deus estava fazendo alguma coisa especial para proteger nossa família. Oramos juntos agradecendo pela proteção divina, mas também pedindo sabedoria para entender o que Deus queria que fizéssemos com aquela experiência. Sabíamos que não podíamos ficar quietos sobre um milagre daquele tamanho, mas também não sabíamos como contar sem parecer que estávamos inventando história. Nos dias seguintes, a notícia do clarão se espalhou por Rio das Pedras mais rápido que fogo em capim seco. Cada pessoa que contava adicionava detalhes novos, alguns verdadeiros, outros inventados. Mas uma coisa era certa: todo mundo que estava na rua naquela noite confirmava que alguma coisa extraordinária tinha acontecido. Alguns vizinhos começaram a me ver com outros olhos. Não era mais o pastor suspeito de ter ligação com bandido. Era o homem que tinha sido protegido por Deus de forma visível e inexplicável. Para mim, aquilo era a confirmação que eu precisava de que meu chamado para Rio das Pedras era real e que Deus não tinha me abandonado. Para Cardoso, Nogueira e Amaral, aquela noite marcou a vida de cada um de forma diferente. Anos depois, eu descobriria como aqueles 10 segundos de luz inexplicável mudaram o destino de todos nós de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Aquela noite dividiu minha vida e a de muitas outras pessoas em 2 partes, antes e depois do clarão que salvou minha vida e me mostrou que quando Deus quer proteger seus filhos, nem toda a força do mundo consegue tocar neles. O clarão daquela noite em março mudou tudo. Nos dias que se seguiram, Rio das Pedras fervilhava com comentários sobre o que tinha acontecido. Cada pessoa contava a história de um jeito diferente, mas todos concordavam num ponto. Alguma coisa extraordinária tinha acontecido na nossa rua. A notícia se espalhou muito além da nossa comunidade. Pessoas de outras regiões da Zona Oeste começaram a aparecer em Rio das Pedras querendo conhecer o pastor que tinha sido salvo por um milagre. Nossa pequena igreja, que estava quase vazia há semanas, de repente ficou lotada de curiosos vindos de Jacarepaguá, da Barra, até de Bangu e Campo Grande. No primeiro domingo depois do clarão, não cabia mais gente na nossa igreja. Tivemos que abrir as janelas para que as pessoas do lado de fora pudessem ouvir o culto. Ana Lúcia ficou nervosa com tanta gente, mas também emocionada vendo que Deus estava usando aquela experiência terrível para atrair pessoas à sua palavra. Comecei a ser conhecido como o pastor do milagre. Onde eu passava, as pessoas apontavam e sussurravam entre si. Alguns me cumprimentavam com respeito, outros ficavam me observando de longe, como se eu fosse algum tipo de curiosidade. Não era um tipo de fama que eu queria, mas entendi que Deus estava usando aquela situação para um propósito maior. Daniel, que tinha ficado traumatizado com o que viu naquela noite, aos poucos foi entendendo que alguma coisa boa estava saindo daquele momento terrível. Ele via que as pessoas agora respeitavam o papai, que não falavam mais coisas ruins sobre nossa família. Mas as marcas daquele trauma continuaram com ele por muito tempo. O menino desenvolveu medo do escuro que não tinha antes. Toda noite ele pedia para dormir com a luz acesa, e quando Ana Lúcia apagava a luz depois que ele dormia, qualquer barulho o fazia acordar assustado. Ele também ficou com medo de uniforme de polícia. Quando via algum policial na rua, se agarrava na minha perna e não queria mais andar. Ana Lúcia ficou dividida entre a alegria de ver nossa situação melhorar e a preocupação com os efeitos que toda aquela exposição estava tendo na família. Ela dizia que preferia quando éramos uma família simples e anônima do que ter que lidar com toda aquela atenção.
mas também reconhecia que Deus tinha feito alguma coisa especial através de nós. As ofertas na igreja aumentaram muito. Pessoas que vinham de longe para ouvir sobre o milagre deixavam dinheiro, traziam alimentos. Algumas até ofereciam roupas para as crianças. Nossa situação financeira, que estava desesperadora antes do clarão, de repente ficou confortável. Conseguimos pagar todos os atrasos e ainda sobrou para melhorar algumas coisas na igreja. Mas junto com as bênçãos vieram novos problemas. Seu Arnaldo ficou ainda mais insistente sobre a parceria que ele queria fazer comigo. Agora ele não falava mais só em ajuda financeira, falava em aproveitar minha popularidade para projetos maiores. Dizia que eu tinha se tornado uma figura respeitada na comunidade e que isso podia ser usado para coisas importantes. Quando perguntei que tipo de coisas, ele foi mais direto do que antes. Falou sobre negócios que precisavam de legitimidade, sobre a importância de ter pessoas respeitadas apoiando iniciativas de segurança na região. Comecei a entender que ele estava envolvido com aquele esquema de proteção paga que estava nascendo em Rio das Pedras. Dona Celeste, que antes espalhava boatos maliciosos sobre nossa família, agora se tornara uma espécie de promotora do milagre. Ela contava para todo mundo que chegava na região sobre a noite do clarão, sempre adicionando detalhes novos que eu sabia que ela não podia ter visto. Mas no fundo eu ficava grato por ela ter mudado de lado. O mais complicado eram as expectativas que as pessoas criaram sobre mim. Alguns vinham à igreja esperando ver mais milagres, como se eu tivesse algum poder especial. Outros queriam que eu orasse por eles, achando que minhas orações tinham mais força do que as de outros pastores. Eu tentava explicar que o milagre tinha sido obra de Deus, não minha, mas nem todo mundo entendia. Rebeca, com seus 2 anos, era pequena demais para entender o que estava acontecendo, mas ela percebia que nossa casa vivia cheia de gente estranha. Ficou mais tímida, se escondia atrás da saia da Ana Lúcia quando vinham visitas. Ana Lúcia ficava preocupada que nossa filhinha estivesse perdendo a tranquilidade da infância por causa de toda aquela movimentação. Na escola do Daniel, a situação mudou completamente. As mesmas crianças que antes o provocavam dizendo que o pai era bandido, agora queriam ser amigas dele porque o pai era famoso. Os pais que antes evitavam nossa família, agora faziam questão de cumprimentar Ana Lúcia e perguntar sobre o milagre. A professora Sônia ficou aliviada, vendo que Daniel não estava mais sendo discriminado, mas ela me chamou para conversar sobre outros problemas. Disse que Daniel estava tendo dificuldades de concentração na sala de aula, que parecia estar sempre alerta, como se esperasse que alguma coisa ruim fosse acontecer a qualquer momento. Foi ela que me explicou que Daniel estava mostrando sinais de trauma pós-estresse. Disse que era normal em crianças que presenciaram violência, que eu devia ter paciência e talvez procurar ajuda especializada. Na época não existia muito conhecimento sobre essas coisas, mas a professora Sônia era uma mulher muito sábia e observadora. O crescimento rápido da igreja trouxe outros desafios. Muitas das pessoas que vinham não eram cristãs genuínas, eram curiosas que queriam ver o pastor do milagre. Algumas vinham com segundas intenções, querendo se aproveitar da minha reputação para seus próprios interesses. Começaram a aparecer pessoas oferecendo sociedade em negócios, convites para participar de eventos pagos, até propostas para escrever livros sobre minha experiência. Eu não tinha experiência para lidar com esse tipo de coisa. E Ana Lúcia ficava preocupada que eu fosse enganado por gente mal-intencionada. Marta e Paulo, o casal que tinha se afastado da igreja por medo durante as perseguições, voltaram depois do milagre. Mas não voltaram como pessoas arrependidas buscando perdão. Voltaram como se nada tivesse acontecido, como se o afastamento deles tivesse sido natural e aceitável. Isso me incomodou muito. Durante os piores momentos da perseguição, quando mais precisei de apoio, eles me abandonaram. Agora que a situação tinha melhorado, queriam voltar como se fosse natural. Conversei com Ana Lúcia sobre isso, e ela me lembrou que o perdão cristão não depende do arrependimento do outro, mas da nossa disposição de perdoar. Foi uma lição difícil de aplicar. Perdoei Marta e Paulo, recebi eles de volta na igreja, mas o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Aprendi que algumas feridas deixam cicatrizes, mesmo depois do perdão. O mais preocupante era que alguns membros da milícia em formação começaram a frequentar nossos cultos. Não eram pessoas buscando conversão genuína. Eram homens armados que queriam mostrar para a comunidade que respeitavam a religião e que estavam do lado do bem.
Isso me colocou numa situação muito difícil. Como pastor, eu não podia negar entrada na igreja para ninguém. Todo pecador tem direito de ouvir a palavra de Deus e buscar salvação. Mas eu sabia que aqueles homens não estavam ali por motivos espirituais. Estavam usando nossa igreja para ganhar legitimidade social. Seu Arnaldo aproveitou essa situação para pressionar ainda mais. Disse que eu devia aceitar a proteção desses homens, que era melhor tê-los como aliados do que como inimigos. Explicou que Rio das Pedras estava mudando, que os tempos de bandido mandando em tudo estavam acabando, e que agora quem controlava a segurança eram pessoas organizadas e responsáveis. Ana Lúcia ficou muito incomodada com a presença de homens armados na igreja. Ela dizia que não se sentia segura tendo as crianças num ambiente onde havia armas, mesmo que fossem de pessoas que se diziam do bem. Começamos a ter discussões sobre isso, ela querendo que eu tomasse uma posição mais firme, eu tentando equilibrar princípios cristãos com realidades práticas. O mais perturbador foi quando comecei a perceber que Beto Capeta estava usando a confusão ao redor do milagre para intensificar ainda mais o uso da nossa semelhança física. Com todo mundo falando do pastor protegido por Deus, ele começou a aparecer em locais próximos à igreja, deixando que as pessoas o confundissem comigo. Dona Celeste me contou que tinha visto eu saindo de uma casa suspeita no final da tarde, quando ela sabia que eu estava em casa com a família. Outros vizinhos fizeram comentários parecidos. Percebi que Beto estava se aproveitando da minha fama para facilitar os negócios dele, usando a minha reputação como escudo para as atividades criminosas. Essa situação me deixou muito angustiado. Deus tinha feito um milagre para me proteger e me dar credibilidade na comunidade, mas um criminoso estava usando essa credibilidade para fins malignos. Era como se minha bênção estivesse se tornando uma maldição para outras pessoas. Foi durante esse período de crescimento tumultuado da igreja que eu descobriria que Beto Capeta não era apenas um criminoso oportunista usando nossa semelhança por acaso. Ele tinha um interesse específico em mim e estava planejando um confronto direto que colocaria minha família em perigo maior do que eu jamais imaginei. Foi numa terça-feira do final de 1993 que aconteceu o encontro que eu tanto temia, e ao mesmo tempo sabia que era inevitável. O culto da noite tinha terminado mais cedo que o normal, com umas 20 pessoas apenas, bem menos que as multidões dos primeiros domingos depois do milagre. O interesse inicial tinha diminuído, ficando apenas os fiéis mais sinceros, e alguns curiosos persistentes. Ana Lúcia tinha levado as crianças para casa logo depois da bênção final. Daniel ainda estava com dificuldades para dormir sozinho depois do trauma daquela noite terrível, e Rebeca estava meio gripada. Eu fiquei na igreja organizando as cadeiras, guardando os inários e contando as poucas ofertas da noite. A igreja estava em silêncio, apenas com uma lâmpada acesa na frente, quando ouvi passos na entrada. Pensei que fosse Ana Lúcia voltando para buscar alguma coisa que tinha esquecido, ou talvez Dona Celeste vindo fazer algum comentário sobre o culto. Mas quando levantei os olhos, meu sangue gelou. Parado na porta da igreja estava um homem que parecia um reflexo meu no espelho. A semelhança era muito mais perturbadora pessoalmente do que eu tinha imaginado pelas descrições que chegavam até mim. Era Beto Capeta, Roberto Silva, o homem que tinha virado minha vida de cabeça para baixo sem eu nunca ter feito nada para ele. Ele era da minha altura, tinha o mesmo porte físico robusto, os mesmos cabelos castanhos ondulados, só que um pouco mais compridos. A barba rala era quase idêntica à minha. Se não fosse por algumas cicatrizes no rosto dele que eu não tinha, e por uma tatuagem pequena no punho esquerdo, podíamos passar por irmãos gêmeos. Mas o que mais me assustou não foi a semelhança física, foi o olhar. Era um olhar frio, calculista, de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria através do medo. Mesmo assim, havia algo naqueles olhos que me intrigou. Uma curiosidade que não esperava encontrar num criminoso perigoso. Ele entrou devagar na igreja, olhando ao redor como se estivesse avaliando o ambiente. Não parecia estar armado, pelo menos não visivelmente. Mas eu sabia que isso não significava nada. Homens como ele sempre tinham formas de se proteger. Quando chegou perto de mim, parou e ficou me observando em silêncio por uns segundos que pareceram horas. Depois deu um sorriso que não chegou aos olhos e disse a primeira coisa que eu nunca esqueceria. Então você é meu sósia gospel. A voz dele era parecida com a minha, mas tinha um tom mais baixo, mais ameaçador.
Respondi que meu nome era Elias Ferreira e que eu era pastor daquela igreja. Ele riu baixinho e disse que sabia muito bem quem eu era, que tinha vindo justamente para me conhecer pessoalmente. Beto caminhou até a frente da igreja e se sentou num dos bancos da primeira fileira, como se fosse um fiel qualquer. Disse que tinha curiosidade sobre religião, que a tia que o criou era muito religiosa, mas que ele nunca tinha entendido direito essa história de fé. Perguntou se eu realmente acreditava em tudo que pregava, ou se era só uma forma de ganhar dinheiro fácil. A pergunta me pegou de surpresa porque não era o que eu esperava de um criminoso perigoso. Respondi que minha fé era a coisa mais real da minha vida, que tinha mudado completamente quem eu era. Ele ficou me observando enquanto eu falava, como se estivesse tentando detectar se eu estava mentindo. Depois contou que tinha ouvido falar do milagre do clarão, que alguns dos homens dele tinham ficado assombrados com a história. Disse que curiosidade era uma fraqueza dele, que não conseguia deixar mistérios sem solução. Foi quando ele revelou algo que me gelou o sangue. Contou que tinha usado propositalmente nossa semelhança física para expandir os negócios dele. Disse que enquanto a polícia ficava me vigiando e me perseguindo, ele operava livremente em outras áreas. A confusão de identidade tinha sido uma bênção para ele e um inferno para mim. Beto explicou que no início tinha sido só uma coincidência útil, mas depois ele começou a fazer questão de aparecer perto da minha igreja, de se deixar ver pelos vizinhos, sabendo que iam me confundir com ele. Disse que tinha sido uma estratégia muito eficaz, que tinha salvado a vida dele várias vezes. Quando perguntei por que ele estava me contando tudo isso, ele ficou sério e disse que o jogo tinha mudado depois do clarão. Segundo ele, a atenção sobre mim tinha aumentado tanto que estava começando a atrapalhar os negócios dele também. Muita gente querendo conhecer o pastor do milagre, muita vigilância, muita movimentação. Foi nesse momento que percebi que Beto não tinha vindo só por curiosidade. Ele tinha um problema, e de alguma forma eu fazia parte da solução ou do problema. Senti um frio na barriga pensando que ele podia estar planejando alguma coisa contra minha família. Mas o que aconteceu depois me surpreendeu completamente. Beto começou a fazer perguntas sobre fé de forma genuína. Queria saber como eu tinha certeza de que Deus existia. Como eu conseguia acreditar numa coisa que não podia ver. Como a religião tinha mudado minha vida. Reconheci ali uma oportunidade que talvez Deus estivesse me dando. Comecei a evangelizar Beto, a contar meu testemunho, a explicar como Cristo tinha me libertado dos vícios e me dado um propósito. Falei sobre perdão, sobre segunda chance, sobre como ninguém está perdido demais para a salvação. Ele me escutou com atenção que eu não esperava. Fazia perguntas inteligentes. Questionava pontos que mostravam que estava realmente pensando no que eu estava dizendo. Houve momentos em que vi nos olhos dele algo que parecia interesse genuíno, como se uma parte dele quisesse acreditar no que eu estava falando. Mas de repente ele mudou completamente. Levantou do banco, voltou a ter aquele olhar frio e calculista, e disse que conversa estava boa, mas que ele tinha negócios para resolver. Avisou que nossa semelhança ia continuar rendendo problemas, que eu devia me acostumar porque ele não tinha intenção de mudar de aparência. Antes de sair, ele parou na porta e disse uma coisa que me arrepiou. Pastor, talvez você tenha razão sobre ter alguma coisa maior protegendo você, mas proteção tem limite. Não force a sorte. Depois que ele saiu, fiquei na igreja por mais 1 hora tentando processar o que tinha acontecido. Tinha acabado de conversar face a face com um homem que estava destruindo minha vida, e ao mesmo tempo tinha visto nele uma alma perdida que talvez pudesse ser alcançada pelo Evangelho. O que eu não sabia era que Daniel tinha acordado em casa e, não me encontrando, tinha saído para me procurar. Meu filho de 4 anos chegou na igreja exatamente na hora em que Beto estava saindo. Eles se cruzaram na porta. Daniel me contou anos depois que, quando viu Beto, pensou por um momento que era eu. Mas alguma coisa no jeito do homem o assustou, uma sensação ruim que ele não sabia explicar. Ficou escondido atrás de uma árvore até Beto ir embora, depois correu para dentro da igreja. Quando Daniel apareceu na igreja, eu percebi imediatamente que ele estava muito assustado. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele não conseguiu explicar direito. Disse apenas que tinha visto um homem que parecia comigo, mas que não era eu, que tinha ficado com medo do homem. Levei Daniel para casa e contei para Ana Lúcia sobre o encontro com Beto. Ela ficou apavorada. Disse que agora tínhamos certeza de que ele sabia onde morávamos,
onde funcionava nossa igreja, toda a nossa rotina. Perguntou se eu achava que ele ia fazer alguma coisa contra nossa família. Não soube o que responder. Beto tinha sido ameaçador, mas também tinha mostrado interesse na mensagem do Evangelho. Tinha avisado que nossa semelhança continuaria causando problemas, mas não tinha feito ameaças diretas contra nós. Naquela noite, Ana Lúcia e eu ficamos acordados conversando até tarde. Ela queria que procurássemos a polícia, que contássemos sobre a visita de Beto. Eu expliquei que isso seria perigoso, que um homem como ele provavelmente tinha informantes na polícia, que poderíamos acabar piorando nossa situação. Daniel dormiu na nossa cama naquela noite. Ele não conseguiu explicar direito por que estava com tanto medo, mas dizia que o homem que tinha visto não era uma pessoa boa. A intuição das crianças às vezes é mais apurada que a dos adultos. Nos dias seguintes, passei a prestar mais atenção aos arredores da igreja e da nossa casa. Várias vezes tive a impressão de estar sendo observado, mas nunca consegui ter certeza. Ana Lúcia também ficou mais alerta, sempre verificando se as portas estavam trancadas, se as crianças estavam seguras. Aquela conversa foi apenas o primeiro encontro de uma série que quase destruiria minha família. Beto Capeta tinha descoberto que eu era mais interessante do que imaginava, e isso ia se tornar uma obsessão perigosa, que colocaria todos nós em risco mortal. Os anos de 1994 e 95 trouxeram mudanças profundas para Rio das Pedras e para nossa família. A comunidade estava crescendo numa velocidade impressionante, com famílias chegando toda semana, construções subindo por todos os lados, e junto com esse crescimento veio uma transformação na forma como a segurança local funcionava. O que seu Arnaldo tinha mencionado sobre comerciantes organizados fazendo acordos com policiais estava se tornando realidade. Não era mais só conversa, era um sistema que estava funcionando. Os comerciantes locais se juntaram para pagar uma quantia mensal para alguns policiais garantirem segurança na região, protegendo contra assaltos e impedindo que traficantes de outras áreas invadissem o território. Na superfície parecia uma coisa boa. Os assaltos diminuíram, as ruas ficaram mais seguras, as famílias podiam andar tranquilas durante o dia. Mas eu percebia que havia algo mais complexo acontecendo por baixo dessa aparente tranquilidade. Nossa igreja continuou crescendo, mas agora recebia um tipo diferente de frequentador. Além das famílias trabalhadoras que sempre foram nosso público principal, começaram a aparecer homens que claramente estavam envolvidos com esse novo sistema de segurança. Não eram traficantes tradicionais, mas também não eram pessoas comuns. Eles vinham armados, sempre se sentavam no fundo da igreja e faziam questão de mostrar que respeitavam a religião. Cumprimentavam todo mundo educadamente, colocavam dinheiro na oferta, cantavam os hinos. Mas havia alguma coisa no jeito deles que deixava todo mundo meio tenso. Ana Lúcia ficou muito incomodada com essa situação. Ela dizia que não se sentia segura tendo as crianças num ambiente onde havia armas, mesmo que fossem de pessoas que se diziam do bem. Daniel, agora com 5 anos, percebia a tensão e ficava ainda mais grudento na mãe durante os cultos. O dilema que isso criou para mim como pastor foi terrível. Como cristão, eu acredito que toda pessoa tem direito de ouvir a palavra de Deus e buscar salvação, independente do passado ou da profissão. Jesus comia com publicanos e pecadores. Mas ao mesmo tempo, eu via que a presença desses homens estava intimidando algumas famílias da congregação. Marta e Paulo, que tinham voltado depois do milagre, se afastaram novamente quando esses homens armados começaram a frequentar a igreja. Dessa vez eles foram mais diretos. Disseram que não queriam se envolver com esse tipo de gente, que tinham filhos para proteger. Outros fiéis antigos também começaram a faltar aos cultos. Não falavam nada diretamente, mas eu percebia que estavam desconfortáveis. A igreja que tinha crescido tanto depois do clarão começou a esvaziar novamente, só que por motivos diferentes. Seu Arnaldo aproveitou essa situação para aumentar ainda mais a pressão sobre mim. Agora ele não falava mais só em parceria financeira. Falava em legitimidade social. Segundo ele, ter esses homens frequentando nossa igreja mostrava que eles respeitavam a religião, que não eram criminosos comuns, que eram pessoas organizadas tentando melhorar a comunidade. Ele explicou que Rio das Pedras estava passando por uma transição histórica. Os tempos de bandido mandando em tudo estavam acabando. Agora quem controlava a segurança eram comerciantes responsáveis trabalhando junto com policiais honestos.
Disse que eu devia me sentir honrado em fazer parte dessa transformação. O problema é que eu começava a perceber que essa transformação não era tão simples quanto seu Arnaldo fazia parecer. Algumas famílias da comunidade sussurravam sobre comerciantes sendo obrigados a pagar por proteção, sobre quem não pagava ter problemas com licenças ou fiscalizações. Não era mais só acordo voluntário, estava virando imposição. Beto Capeta também estava se adaptando a essa nova realidade. Ele não desapareceu com a chegada do sistema de proteção. Pelo contrário, encontrou formas de trabalhar dentro dele. Continuava usando nossa semelhança física, mas agora de forma ainda mais calculada. Dona Celeste me contou que tinha visto eu conversando com alguns dos homens armados que frequentavam nossa igreja. Sabia que não podia ser eu porque tinha me visto em casa na mesma hora, mas a confusão continuava acontecendo. Beto estava usando minha reputação como pastor respeitado para facilitar negócios que eu nem imaginava quais eram. Daniel, que agora estava com 6 anos em 1995, começou a mostrar sinais preocupantes de rebeldia. O trauma daquela noite em que quase perdi a vida tinha deixado marcas profundas nele. E agora ele estava sendo influenciado por outras crianças na escola que falavam sobre os homens importantes que frequentavam nossa igreja. Algumas crianças diziam que Daniel era sortudo porque o pai dele era amigo dos homens que mandavam no bairro. Outras falavam que nossa família era protegida, que ninguém mexia com a gente. Daniel começou a gostar dessa atenção, dessa sensação de ser especial, e isso me preocupou muito. Ana Lúcia percebeu a mudança no comportamento do nosso filho antes de mim. Ela disse que Daniel estava ficando mais arrogante, falando com outras crianças como se fosse superior a elas. Quando outros pais reclamavam de problemas com segurança ou dinheiro, Daniel comentava que nossa família não tinha esses problemas porque éramos protegidos. A situação ficou mais complicada quando Daniel chegou em casa um dia contando que tinha defendido um colega de bullying dizendo que se mexessem com ele, iam ter problemas com os amigos do pai dele. Ana Lúcia ficou apavorada pensando que nosso filho estava usando a reputação de possíveis ligações com milicianos para se impor na escola. Tive uma conversa séria com Daniel sobre isso. Expliquei que nossa família não era protegida por homens armados, era protegida por Deus. Disse que ele não devia usar o nome do pai para intimidar outras crianças, que isso não era comportamento cristão. Mas vi que as palavras não estavam tendo o efeito que eu esperava. Rebeca, agora com 4 anos, também estava sendo afetada pela tensão em casa. Ela percebia que a mamãe estava sempre preocupada, que o papai ficava nervoso quando certas pessoas apareciam na igreja. Ficou mais grudenta, chorava mais facilmente e começou a ter medo de ficar sozinha. A professora Sônia me chamou para outra conversa na escola. Dessa vez ela estava preocupada não só com o trauma do Daniel, mas com a mudança de personalidade dele. Disse que ele estava se tornando mais agressivo com colegas menores, que falava como se tivesse direitos especiais, que usava o nome da família para conseguir o que queria. Foi ela que me alertou que Daniel estava no caminho perigoso de se tornar um pequeno valentão. Explicou que crianças que passam por traumas, às vezes desenvolvem mecanismos de defesa que incluem tentar controlar o ambiente através da intimidação. Era como se Daniel tivesse aprendido que ter medo era ruim. Então ele preferia que outros tivessem medo dele. Ana Lúcia entrou numa crise profunda nessa época. Ela dizia que tínhamos sobrevivido às perseguições e aos boatos maliciosos, mas agora estávamos perdendo nossos filhos para influências que eram ainda mais perigosas porque pareciam positivas na superfície. Ela começou a questionar seriamente se valeria a pena continuar em Rio das Pedras. Dizia que talvez Deus estivesse nos mostrando através desses problemas que era hora de partir, que minha teimosia em ficar estava colocando nossa família em risco espiritual e emocional. As discussões entre nós aumentaram. Ana Lúcia queria que eu tomasse uma posição mais firme, que expulsasse os homens armados da igreja, que parasse de aceitar ofertas suspeitas, que deixasse claro publicamente que não tínhamos ligação com esquemas de proteção. Eu argumentava que precisávamos ter sabedoria, que movimentos bruscos poderiam criar inimigos perigosos. Durante os cultos, eu pregava sobre os perigos das riquezas mal adquiridas, sobre como o poder corrompe, sobre a importância de não se deixar influenciar pelo mundo, mas percebia que minhas palavras estavam caindo no vazio para algumas pessoas, incluindo o meu próprio filho. Foi nessa época que aconteceu algo que mudou tudo mais uma vez. Paulo, o marido da Marta,
Foi morto num assalto quando voltava do trabalho. Não teve nada a ver com nossa igreja ou com os esquemas de proteção. Foi só mais uma vítima da violência urbana que crescia junto com o Rio das Pedras. Mas a morte de Paulo nos lembrou de como nossa situação era frágil. Marta voltou à igreja devastada, buscando consolo, e ver o sofrimento dela me fez entender que estávamos brincando com forças muito perigosas. A violência não escolhe lado, não respeita proteção, não poupa nem os inocentes. A pressão se tornaria insuportável quando a violência atingisse diretamente alguém ainda mais próximo à nossa família, e eu descobriria que algumas escolhas têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar. O ano de 1996 começou com uma notícia que abalou toda Rio das Pedras. Beto Capeta tinha sido morto. Não foi a polícia que o matou. Foi um confronto com um grupo rival que queria tomar o território dele. Encontraram o corpo numa manhã de fevereiro, numa área de mata próxima à lagoa, com várias marcas de tiro. A princípio, quando Dona Celeste veio correndo me contar a notícia, senti um alívio enorme. Finalmente o pesadelo da confusão de identidade tinha acabado. Não haveria mais ninguém usando minha aparência para atividades criminosas. Nossa família poderia viver em paz. Mas logo descobri que as coisas não eram tão simples assim. Mesmo com Beto morto, as suspeitas sobre mim não desapareceram. Pelo contrário, algumas pessoas começaram a especular se eu não tinha alguma ligação com a morte dele, se não havia sido algum tipo de acerto de contas entre sócios que deu errado. Ana Lúcia ficou desesperada quando começaram a circular boatos de que talvez eu e Beto fossemos a mesma pessoa, que ele havia usado minha identidade como pastor para se esconder, e que agora que tinha morrido, a verdade estava vindo à tona. Eram teorias absurdas, mas numa comunidade onde a fofoca vira verdade rapidamente, qualquer especulação ganha vida própria. O mais doloroso foi ver que até alguns membros da nossa igreja começaram a questionar minha identidade. Pessoas que frequentavam nossos cultos há anos, que tinham visto meu caráter de perto, começaram a sussurrar entre si se realmente me conheciam. A morte de Beto, em vez de me libertar, criou ainda mais dúvidas. Seu Arnaldo, que sempre tinha sido ambíguo sobre suas intenções, ficou mais direto depois da morte de Beto. Disse que agora Rio das Pedras precisava de liderança espiritual forte para manter a ordem. Segundo ele, com Beto fora do jogo, havia uma disputa de poder acontecendo, e nossa igreja podia ser um ponto de estabilidade na comunidade. Ele ofereceu proteção física para nossa família em troca de apoio público ao sistema de segurança local. Disse que alguns comerciantes estavam questionando se valeria a pena continuar pagando por proteção, e que ter um pastor respeitado defendendo o esquema ajudaria a manter a ordem. Ana Lúcia me implorou para recusar. Ela dizia que aceitar proteção seria a mesma coisa que admitir culpa, que íamos parecer pessoas que precisavam se esconder de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela estava com medo da violência que estava crescendo na região com a disputa pelo território que Beto controlava. Foi nesse contexto de tensão e incerteza que nossa família enfrentou a crise mais grave de todas. Daniel, agora com 7 anos, estava sofrendo na escola não apenas por causa do trauma antigo, mas por causa dos novos boatos sobre nossa família. As crianças que antes o respeitavam por causa da suposta proteção que nossa família tinha, agora o provocavam dizendo que o pai dele era bandido morto. Outros diziam que eu era Beto Capeta fingindo ser pastor. Daniel chegava em casa chorando, perguntando se as coisas que falavam sobre mim eram verdade. A professora Sônia, que sempre nos apoiou, me chamou para uma conversa muito séria. Ela disse que Daniel estava entrando numa espiral de comportamento autodestrutivo. O menino não conseguia mais se concentrar nas aulas, brigava com colegas, respondia mal para ela e estava começando a se aproximar de crianças mais velhas conhecidas por comportamento problemático. Foi ela que me alertou que Daniel estava desenvolvendo o que ela chamou de síndrome do filho do bandido. Segundo ela, filhos de pessoas envolvidas com criminalidade às vezes adotam comportamento rebelde como forma de controlar a narrativa sobre eles. Se já acham que você é bandido, então você age como bandido para não ser surpreendido. O pior aconteceu numa quinta-feira que nunca vou esquecer. Daniel foi pego furtando dinheiro da carteira de um colega na escola. Quando a diretora perguntou por que ele tinha feito aquilo, meu filho de 7 anos respondeu: "Se todo mundo já acha que sou filho de bandido mesmo,
Então vou ser bandido de verdade. Ana Lúcia chorou durante horas quando a escola nos chamou. Ela disse que era isso que ela temia desde o início, que nossa teimosia em ficar em Rio das Pedras tinha destruído nosso filho. Disse que Daniel estava perdido, que não sabia mais quem ele realmente era por causa de todos os rótulos que tinham colocado nele. Naquela noite tivemos a conversa mais difícil do nosso casamento. Ana Lúcia me culpou por tudo que estava acontecendo com nossa família. Disse que eu tinha escolhido meu orgulho pastoral acima da segurança dos nossos filhos, que Daniel estava pagando o preço da minha teimosia. Ela estava certa em muitos pontos. Eu tinha insistido em ficar em Rio das Pedras, mesmo quando ficou claro que nossa presença ali estava causando problemas para a família. Tinha priorizado o que eu achava que era meu chamado ministerial acima do bem-estar emocional dos meus filhos. Rebeca, agora com 5 anos, também estava sendo afetada. Ela percebia que Daniel estava diferente, que a mamãe chorava mais, que o papai ficava nervoso. Começou a ter pesadelos, a fazer xixi na cama, sinais clássicos de estresse em criança pequena. Na igreja, a situação não estava melhor. A frequência tinha caído drasticamente depois da morte de Beto. Algumas pessoas tinham medo de serem associadas a nós, outras estavam genuinamente confusas sobre quem éramos realmente. Os homens armados ainda apareciam ocasionalmente, mas agora havia tensão entre eles também. Marta, que tinha voltado à igreja depois da morte do marido, me procurou para uma conversa particular. Ela disse que estava preocupada comigo, que via que eu estava perdendo a alegria de viver. Segundo ela, eu pregava como se fosse obrigação, não como se fosse prazer. Estava cumprindo o papel de pastor, mas tinha perdido a paixão pelo ministério. Ela estava certa. Eu me sentia como se estivesse carregando um peso que não conseguia mais suportar. Acordava de manhã pensando nos problemas que teria que enfrentar durante o dia. Ia dormir à noite me perguntando se valia a pena continuar lutando. Ana Lúcia começou a falar seriamente sobre nos separarmos temporariamente. Disse que ia levar as crianças para a família dela no interior, até eu decidir o que realmente queria fazer da vida. Não era ameaça, era desespero de uma mãe vendo os filhos sofrerem sem conseguir protegê-los. Foi nesse período que comecei a questionar seriamente minha fé. Não que eu duvidasse da existência de Deus, mas duvidava se tinha entendido direito qual era a minha missão. Talvez o clarão daquela noite tivesse sido só para me salvar fisicamente, não para me confirmar que devia ficar em Rio das Pedras. Durante as madrugadas, quando não conseguia dormir, eu ficava na varanda de casa olhando para a comunidade e me perguntando se tinha cometido um erro terrível. Será que minha teimosia em permanecer ali tinha custado a infância feliz dos meus filhos? Será que Ana Lúcia estaria melhor casada com outro homem? O ponto mais baixo foi quando pensei seriamente em abandonar não apenas Rio das Pedras, mas o próprio ministério. Achava que tinha falhado como pastor porque não consegui proteger minha congregação das influências ruins. Tinha falhado como pai porque meu filho estava se perdendo. Tinha falhado como marido porque minha esposa estava sofrendo. Uma noite, depois de um culto particularmente vazio, sentei no altar da igreja e chorei como não chorava desde criança. Perguntei a Deus se Ele realmente queria que eu continuasse, se havia algum propósito em todo aquele sofrimento, se minha família seria o preço que eu teria que pagar pelo ministério. Foi Marta quem me encontrou ali chorando. Ela tinha voltado à igreja para buscar uma Bíblia que tinha esquecido e me viu no altar. Em vez de me deixar sozinho, ela se sentou ao meu lado e ficou em silêncio por um tempo. Depois ela disse uma coisa que nunca vou esquecer. Pastor, quando Paulo morreu, pensei que Deus tinha me abandonado. Mas agora entendo que às vezes, Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte para nos ensinar a valorizar a luz. Marta me lembrou que mesmo nos momentos mais difíceis, nossa igreja tinha sido refúgio para muitas famílias. Disse que conhecia pessoas que tinham saído da bebida, outras que tinham se reconciliado com os filhos, famílias que tinham encontrado esperança quando tudo parecia perdido. Ela tinha razão, mas isso não diminuía minha dor vendo Daniel se perdendo e Ana Lúcia sofrendo. Era como se eu tivesse que escolher entre salvar estranhos e salvar minha própria família. Pensei seriamente em abandonar não apenas Rio das Pedras, mas o próprio ministério, achando que havia falhado como pai e pastor. O ano de 1997 trouxe mudanças que eu não esperava. Depois daquela noite chorando no altar da igreja,
Quando Marta me lembrou que Deus permite tribulações para nos ensinar a valorizar a luz, comecei a buscar respostas de forma diferente. Em vez de ficar me lamentando, decidi agir. A primeira coisa que fiz foi procurar os 3 policiais que estiveram presentes na noite do clarão 4 anos antes. Precisava entender o que tinha acontecido com eles depois daquele evento. Se suas vidas tinham sido marcadas como a minha foi. Encontrar o Cabo Cardoso foi fácil demais e muito triste. Ele tinha desenvolvido um problema sério com álcool depois daquela noite e estava morando numa pensão barata em Madureira. Quando me viu, ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Disse que não conseguia esquecer aquela noite, que sempre que fechava os olhos via minha cara na mira da arma dele. Cardoso me contou que alguma coisa tinha acontecido no momento em que ia apertar o gatilho. Disse que sentiu como se uma força invisível tivesse segurado sua mão, que por uma fração de segundo teve certeza absoluta de que se atirasse em mim, alguma coisa terrível ia acontecer com ele. O medo foi tão grande que ele largou a arma. Depois daquela noite, Cardoso começou a ter pesadelos constantes. Via luzes inexplicáveis, ouvia vozes, não conseguia mais trabalhar direito. Começou a beber para conseguir dormir, mas quanto mais bebia, pior ficavam os pesadelos. Acabou sendo expulso da corporação por problemas disciplinares e agora vivia uma vida destruída pelo alcoolismo. Conversamos por horas naquela pensão suja e mal cheirosa. Eu orei com ele, falei sobre perdão, sobre como Deus pode restaurar qualquer vida. Cardoso chorou como uma criança. Disse que sabia que estava sendo castigado por quase ter matado um inocente. Expliquei que Deus não castiga, mas que nossas escolhas têm consequências. O sargento Nogueira teve um destino completamente diferente. Descobri que ele tinha se convertido genuinamente alguns meses depois daquela noite. Saiu da corporação e agora trabalhava num ministério carcerário, levando a palavra de Deus para presídios da região. Quando nos encontramos, Nogueira me abraçou como se fôssemos irmãos de longa data. Disse que nunca tinha conseguido esquecer aquele clarão, que tinha procurado explicações científicas durante meses, mas que no fundo sabia que tinha presenciado um milagre genuíno. Ele me contou que depois daquela noite ficou obcecado em entender se eu era realmente pastor ou se era Beto Capeta disfarçado. Começou a me investigar por conta própria, descobriu toda a minha história, conversou com pessoas que me conheciam desde antes da conversão. Quando teve certeza de que eu era inocente, ficou assombrado pensando que quase tinha participado da execução de um homem de Deus. Nogueira disse que foi a culpa por quase ter cometido uma injustiça terrível que o levou a buscar Deus. Começou a frequentar igrejas, a ler a Bíblia, a questionar tudo o que acreditava sobre justiça e moralidade. A conversão dele foi profunda e sincera. E agora ele dedicava a vida a levar esperança para homens que tinham perdido tudo. O delegado Amaral teve o destino que eu esperava. Tinha sido preso por corrupção alguns meses antes, envolvido num esquema maior de venda de proteção policial. Estava cumprindo pena numa penitenciária do interior. E quando consegui visitá-lo, vi um homem amargo e revoltado. Amaral continuava negando qualquer aspecto sobrenatural do que tinha acontecido naquela noite. Disse que tinha sido algum tipo de explosão elétrica, problema na rede, alguma coisa que podia ser explicada pela ciência. Mas percebi que ele estava tentando se convencer mais do que me convencer. Quando perguntei se ele se lembrava do clarão, vi nos olhos dele que aquela memória o perturbava. Ele mudou de assunto rapidamente, falou sobre como o sistema era injusto, como ele era só um bode expiatório para problemas maiores. Não demonstrou nenhum arrependimento, nenhuma disposição para reconhecer os erros que tinha cometido. Esses reencontros me confirmaram que o milagre daquela noite tinha impactado muito mais vidas do que eu imaginava. Cada um dos 3 homens tinha lidado com aquela experiência de forma diferente, e isso tinha determinado o rumo das vidas deles. Mas o mais importante aconteceu quando voltei para casa depois desses encontros. Ana Lúcia percebeu que eu estava diferente, mais tranquilo, como se tivesse encontrado uma paz que não tinha há meses. Daniel também notou a mudança e veio conversar comigo. Foi quando tivemos a conversa mais importante da nossa relação de pai e filho. Daniel, agora com 8 anos, me perguntou diretamente se eu era uma pessoa boa ou ruim. Disse que estava confuso porque todo mundo falava coisas diferentes sobre mim, e ele não sabia mais em quem acreditar. Sentei com meu filho e contei toda a verdade sobre nossa situação. Expliquei sobre Beto Capeta,
sobre a semelhança física, sobre os mal-entendidos, sobre o milagre do clarão. Falei sobre perdão, sobre como às vezes pessoas inocentes sofrem injustiças, mas que isso não significa que devemos desistir de fazer o bem. Daniel me escutou com uma atenção que eu não esperava de uma criança de 8 anos. Quando terminei, ele ficou pensativo por um tempo e depois disse uma coisa que me emocionou. Pai, eu posso escolher quem eu quero ser, independente do que as pessoas falam de você, né? Aquela pergunta mostrou que meu filho estava começando a entender uma verdade fundamental. Nossa identidade não é determinada pela opinião dos outros, mas pelas nossas próprias escolhas. Expliquei que ele sempre poderia escolher ser uma pessoa boa, independente das circunstâncias ao redor. Ana Lúcia, que tinha escutado nossa conversa da cozinha, veio se juntar a nós. Pela primeira vez em meses, conversamos os três juntos sobre nossos medos, nossas esperanças, nossos planos para o futuro. Daniel pediu desculpas pelo comportamento rebelde e disse que queria tentar ser um menino bom de novo. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Ana Lúcia me pediu perdão por ter me culpado por todos os problemas da família. Disse que tinha entendido que eu estava fazendo o melhor que podia numa situação impossível, que ela devia ter me apoiado mais em vez de me pressionar. Eu também pedi perdão para ela por ter sido teimoso, por não ter dado a devida atenção aos sofrimentos que ela e as crianças estavam passando. Prometemos que dali em diante tomaríamos todas as decisões importantes juntos, pensando primeiro na família e depois no ministério. Foi nessa época que seu Arnaldo apareceu na nossa casa visivelmente doente. Ele tinha emagrecido muito, estava com a pele amarelada, claramente com problemas sérios de saúde. Disse que queria conversar comigo sobre coisas importantes antes que fosse tarde demais. Seu Arnaldo confessou que tinha sido informante da polícia durante todo o tempo em que me oferecia parcerias. Segundo ele, delegado Amaral o obrigava a relatar tudo o que acontecia na nossa igreja, quem frequentava, quanto de dinheiro entrava. Em troca, ele recebia proteção para os negócios dele. Mas depois do clarão, seu Arnaldo disse que ficou com medo de continuar espionando nossa família. Acreditava que éramos protegidos por alguma força superior e que algo ruim poderia acontecer com ele se continuasse nos prejudicando. Parou de passar informações para Amaral, o que contribuiu para o delegado perder controle sobre a situação na região. Seu Arnaldo pediu perdão sinceramente, disse que estava morrendo e queria acertar as contas com Deus antes de partir. Orei com ele, expliquei sobre salvação, sobre como nunca é tarde demais para se arrepender. Ele chorou muito, confessou outros pecados e naquele dia se entregou genuinamente a Cristo. A professora Sônia também veio se despedir nessa época. Ela tinha conseguido transferência para uma escola melhor e ia deixar Rio das Pedras. Disse que sentiria saudades de Daniel, que tinha visto o menino crescer e amadurecer muito nos últimos meses. Ela me agradeceu por não ter desistido da família nem da comunidade. Disse que nossa persistência tinha inspirado outras pessoas a não desistirem dos seus próprios sonhos. Era gratificante saber que nosso sofrimento tinha servido de exemplo positivo para alguém. Daniel escolheu conscientemente seguir os passos do pai no ministério, não por pressão ou tradição familiar, mas por uma decisão madura de uma criança que tinha aprendido desde cedo sobre perdão, perseverança e fé. Hoje, em 2025, aos 65 anos, olho pela janela da nossa casa em Rio das Pedras e vejo uma comunidade que cresceu junto comigo. As construções irregulares sobre os aterros da lagoa se transformaram num bairro organizado. O rio, que na época ainda era limpo, onde as crianças brincavam, hoje está poluído, mas a esperança das pessoas continua viva. Daniel tem 36 anos e é pastor respeitado aqui na região. Ele escolheu seguir os passos do pai, mas de uma forma muito mais sábia do que eu tive na juventude. Aprendeu desde cedo sobre perdão, sobre como lidar com injustiças, sobre a importância da família acima de qualquer ministério. Hoje ele pastoreia uma igreja que cresceu da nossa pequena congregação, mas com uma estrutura muito melhor e um entendimento mais maduro sobre os desafios da comunidade. Rebeca está com 34 anos e trabalha como missionária com famílias em situação de risco. Ela escolheu usar as experiências difíceis da nossa infância para ajudar outras crianças que passam por traumas similares. É impressionante ver como uma menina que sofreu tanto nos primeiros anos
Se tornou uma mulher capaz de curar feridas parecidas em outras pessoas. Ana Lúcia, aos 59 anos, coordena o Ministério de Mulheres da Igreja e continua trabalhando com a alfabetização de adultos. Ela nunca perdeu aquela paixão pela educação que a levou a se tornar professora, mas agora combina isso com uma sabedoria espiritual que vem de quem passou por muitas provações e viu Deus ser fiel em todas elas. Quando penso em todos que fizeram parte da nossa história, vejo como cada um teve um destino que refletiu as escolhas que fizeram depois daquele clarão de março de 1993. Cardoso conseguiu se livrar do alcoolismo alguns anos depois do nosso reencontro. Procurou ajuda através da nossa igreja, passou por um processo longo de recuperação e hoje trabalha como conselheiro para outros policiais que enfrentam problemas similares. Ele diz que aquela noite em que quase atirou em mim foi o momento que definiu o resto da sua vida para o bem, mesmo que no início tenha sido terrível. Nogueira continua no ministério carcerário e já levou centenas de homens aos pés de Cristo. Ele sempre diz que foi o clarão que salvou minha vida, que também salvou a alma dele. Nos encontramos regularmente para trocar experiências sobre como trabalhar com pessoas que a sociedade já desistiu. Amaral morreu na prisão alguns anos depois, sem nunca ter demonstrado arrependimento pelos crimes que cometeu. É triste pensar que ele presenciou um milagre genuíno, mas escolheu endurecer o coração. Oro por ele até hoje, esperando que nos últimos momentos tenha encontrado paz com Deus. Seu Arnaldo morreu em paz 3 meses depois daquela confissão na nossa casa. Sua conversão foi sincera, e ele passou os últimos dias da vida tentando reparar alguns dos danos que tinha causado. Deixou uma carta pedindo perdão para várias pessoas que ele havia prejudicado com suas informações para a polícia. Marta se tornou uma das líderes mais importantes do Ministério de Viúvas da nossa igreja. A dor que ela sentiu com a morte de Paulo foi transformada em compaixão por outras mulheres que passaram por perdas similares. Hoje ela é uma das pessoas mais sábias que conheço, capaz de consolar corações partidos porque conhece de perto o sofrimento. Dona Celeste, que morreu há alguns anos, se tornou uma das maiores evangelistas que conheci. Depois de ter sido fofoqueira por tanto tempo, ela usou aquele dom para falar, para espalhar o evangelho. Quantas pessoas ela trouxe para nossa igreja ao longo dos anos, contando sempre a história do clarão como se tivesse acontecido ontem. A professora Sônia se aposentou como diretora de escola e volta sempre para visitar nossa família. Ela diz que acompanhar a recuperação de Daniel foi uma das experiências mais gratificantes da carreira dela. Hoje Daniel tem 2 filhos, e ela é considerada a avó honorária deles. Rio das Pedras mudou muito desde aqueles anos difíceis. A violência diminuiu, a infraestrutura melhorou, as oportunidades aumentaram. Mas os desafios continuam diferentes. As famílias ainda precisam de esperança. Os jovens ainda precisam de direção. Nossa igreja cresceu muito além do que eu poderia imaginar naqueles primeiros anos. Hoje temos 3 congregações na região, trabalho social com crianças, programa de alfabetização para adultos e parcerias com outras igrejas para projetos maiores. Mas o que mais me orgulha não é o tamanho, é a qualidade das vidas que foram transformadas. Já perdi a conta de quantas pessoas se converteram através do nosso ministério ao longo desses 33 anos. Famílias que saíram da miséria através da educação e do trabalho honesto. Jovens que deixaram as drogas e hoje são pais de família exemplares. Mulheres que saíram de relacionamentos abusivos e reconstruíram suas vidas. Cada uma dessas histórias me lembra por que valeu a pena perseverar durante os momentos mais difíceis. Quando Ana Lúcia queria que fôssemos embora. Quando Daniel estava se perdendo, quando eu mesmo duvidei se estava no caminho certo, Deus sabia que havia propósitos maiores sendo cumpridos. O clarão daquela noite em março de 1993 nunca se apagou verdadeiramente. Sua luz continua iluminando cada decisão que tomo, cada oração que faço, cada vida que tenho o privilégio de tocar através do ministério. Aprendi que Deus pode usar qualquer circunstância para cumprir seus propósitos, até mesmo a semelhança física com um criminoso perigoso. O que parecia uma maldição se transformou na maior bênção da minha vida, porque me ensinou sobre perseverança, sobre fé, em meio às tribulações, sobre como nossa identidade não é determinada pelas opiniões dos outros. Se você está passando por momentos difíceis, quando parece que o mundo inteiro está contra você, quando até mesmo as pessoas mais próximas começam a duvidar, lembre-se da minha história.
Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis de suportar. Aos 65 anos, reconheço que enfrentei boatos maliciosos, perseguições injustas, crises familiares profundas e ameaças de morte. Mas também presenciei milagres cotidianos, conversões genuínas e transformações sociais que justificaram cada lágrima derramada. Quando olho para Rio das Pedras hoje, vejo não apenas o lugar onde quase morri, mas onde verdadeiramente nasci como homem de Deus. Vejo uma comunidade que cresceu em organização e oportunidades, mas que ainda preserva aquela solidariedade nordestina que sempre foi sua maior força. O sol está se pondo sobre nossa comunidade enquanto escrevo estas palavras finais. A luz dourada que invade nossa sala me lembra daquele clarão sobrenatural que mudou tudo. Sei que meu legado continuará através de Daniel, de Rebeca e de todas as vidas que foram tocadas pelo amor de Cristo através do nosso ministério. Se esta história tocou o seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que possam precisar ouvir sobre a fidelidade de Deus. Deixe nos comentários como Deus tem usado as dificuldades da sua vida para um propósito maior. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. O clarão que salvou minha vida continua brilhando, iluminando o caminho para todos que buscam esperança em meio às trevas. Amém.